Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que foi seu dia hoje? Um dia que começa nublado, assim, meio cinza, né? Depois dá uma clareada, deu um céu azul no final da tarde aí. Louvado seja Deus pelo sol que brilha. É tão gostoso quando sai um solzinho assim, né? É muito bom podermos estar juntos aqui na igreja. É muito bom ter você aqui com a gente, pronto para louvar, bendizer, adorar o nome do Senhor nosso Deus. A você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe também, aonde você estiver. O que é que você faz quando você tem medo? Você já parou para pensar? Cada um de nós reage de uma maneira diferente quando tem medo. Reage ou não reage? Tem gente que trava. Tem gente que desmaia. Tem gente que começa a suar frio, fica todo vermelho, treme. Tem gente que grita. Mas eu acho que a tendência da maioria de nós, quando está com medo, é sair correndo, né? Há uma tendência natural em cada um de nós de fugir dos nossos medos e dos nossos problemas. Isso cria um problema sério para a gente, porque a gente acaba adquirindo o hábito de fugir de tudo aquilo que possa provocar medo ou de tudo aquilo que possa ser perigoso. Muitas situações da vida até nem são tão perigosas assim, ou não deveriam provocar tanto medo na gente, mas a gente já se apavora com as possibilidades e a gente trava. O medo de falhar, o medo de dar errado, o medo de ser rejeitado, a gente vai travando com essas coisas. Quando você viaja, quando você sai do Brasil, você vê brasileiros que estudaram inglês, conhecem o inglês, mas chega lá fora e não consegue falar. Porque tem medo. Tem medo de não dar certo, tem medo de errar. Geralmente os que falam melhor inglês, ou porque já moraram lá, ou porque estudaram demais, tem muita convivência ali, ou porque são muito cara de pau. Não tem medo de errar. E esse que não tem medo de errar, ele acaba se soltando um pouco mais. Ele sai errando, sai atropelando, mas ele se solta. E os que são mais medrosos vão travando. Quais eram os medos que você enfrentava na sua infância? Você lembra de alguma situação difícil que você convivia com ela na sua infância? Medo de mariposa? Ah, é? E hoje? Hoje você convive bem com a mariposa? Ela pousa no seu ombro, você fala, oi mariposa, faz carinho nela? Também não exagera, né? Ela sai correndo, né? Quais eram os medos com os quais você convivia? Medo de mariposa, medo de escuro, medo de fogos. Eu tinha muito medo de fogos. A gente passava, geralmente, a época de festas na casa da família do meu pai, da minha mãe. E quando era fim de ano, virada de ano, lá na família do meu pai, interior de São Paulo, em Limeira, as fábricas tocavam, quando dava meia-noite, as fábricas tocavam as sirenes. Lembra aquela época que fábrica tinha sirene para avisar o horário de funcionário entrar, de sair para o almoço? E aquele monte de fábrica tocando sirene, e os carros buzinando, e o povo soltando rojão na rua. E aquilo, eu ficava apavorado com aquilo. Eu começava a chorar de medo, e eu corria para debaixo da cama e me escondia embaixo da cama. E aquilo para mim era uma angústia. Eu não sei quanto tempo durava aquela barulheira que eles faziam. Na minha ótica, para mim, aquilo durava dias. Talvez fosse ali uns 2 minutos, acho que nem isso. Mas era uma eternidade, porque eu não via a hora de acabar aquele barulho, porque aquilo me dava angústia. Eu não sei por que me dava medo, mas me dava medo. Muitas crianças têm medo de fogos. A minha filha, quando era pequena,
quando nós fomos para os parques lá em Orlando, e os parques todos à noite fechavam com show de fogos, e a gente queria assistir o show de fogos, e ela ficava morrendo de medo, ela chorava de medo, e a gente querendo ver os fogos, e ela querendo ir embora dali, sumir dali, e acabar com aquilo. Aí eu descobri que o problema era o barulho. Eu falei, filha, o negócio é bonito, é só barulho. E aí eu comecei a tampar o ouvidinho dela e ela começou a achar bonito aquilo. Sem ouvir nada, ela achava bonito, não podia ouvir o barulho ali. Mas a gente convive com medos na infância, a gente arrasta medos na vida da gente, a gente foge dos nossos medos. O povo de Israel tinha muito medo dos povos vizinhos. Israel muitas vezes sofreu com seus vizinhos. Israel muitas vezes teve problema e teve dificuldade com seus vizinhos. Algumas vezes Israel sofreu com os amalequitas. Outras vezes Israel sofreu com o povo da Síria. Aliás, foram os sírios que por fim destruíram Israel. Mas se a gente olhar a história do Antigo Testamento, especialmente na história dos reis, o povo que mais infernizou Israel foram os filisteus. Já eram os filisteus na época de Sansão. Contra os filisteus foi que Davi lutou, por causa dos filisteus foi que Davi enfrentou o gigante Golias. E todas as vezes que os filisteus vinham contra Israel, eles dominavam Israel. A Bíblia menciona algumas situações em que Israel pagava tributo, era vassalo dos filisteus, e eles vinham e destruíam tudo que tinha. O povo de Israel não tinha direito de ter ferramentas de agricultura. Nada com ferro, nada que pudesse se transformar em arma. Depois eles liberaram algumas ferramentas, mas Israel não podia ter ninguém nem que fabricasse essas ferramentas e também não podia ter ninguém que amolasse as ferramentas. Então um arado, uma enxada que precisasse ser amolada, eles tinham que levar para o filisteu e ele ia fazer um levantamento se aquela pessoa tinha algum problema, mais ou menos como se ele tivesse que ter um porte de armas para ter uma enxada na mão. Todas as vezes que Israel via os filisteus, eles tinham medo. Mais ou menos como a gente tinha medo de um garoto grande que estudava na escola que eu e o Fernando estudávamos quando a gente era moleque. O moleque era enorme, era imenso. E algumas vezes ele bateu em mim e bateu no Fernando também. E a gente corria de medo dele. Um dia nós fizemos uma prova. O Fernando sempre terminou as provas antes do que eu e sempre tirou notas melhores que as minhas. E ele terminou a prova e saiu. E quando eu terminei a prova e eu saí, o Fernando estava no chão. E aquele moleque em cima dele, batendo em cima dele. Foi a primeira vez que eu soquei alguém na vida. Acho que é a única também, não lembro de outra. Mas também não soquei de socar assim. Eu fechei a mão e dei uma pancada na cabeça dele, assim, ele caiu. Naquele dia eu entendi o seguinte: você não precisa ser o mais forte da escola, mas é bom ser amigo dele, né? Porque depois que aconteceu aquilo, a gente ganhou fama e o menino nunca mais mexeu com a gente. E outros meninos também começaram, os fortes começaram a ter medo da gente e os fracos começaram a querer ser amigo da gente. Hoje eu separei uma história do povo de Israel, de um personagem de Israel, que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. E se você está em casa acompanhando esse culto, você pega a sua Bíblia lá e vamos ler também. Primeiro Crônicas, esse não é primeiro, é primeiro livro de Crônicas, capítulo 11.
Esse primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, traz um resumo do reinado de Davi. Menciona algumas coisas, o início, como ele foi se estabelecendo como rei em todo Israel. Fala da conquista de Jerusalém. E por fim fala de alguns guerreiros. E menciona o nome de 3 guerreiros. E o verso 12 menciona o nome de um dos 3 principais guerreiros de Davi, e o nome dele era Eleazar. E o verso 13 diz assim: Eleazar estava com Davi na plantação de cevada, em Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Eleazar, ele é destacado aqui nesse texto da Bíblia, em um momento muito especial da vida de Davi e do povo de Israel. Quando eles foram atacados pelos filisteus, o que foi que o povo de Israel fez? Está aí, nós acabamos de ler. O que foi que o povo de Israel fez? Fugiu por quê? De medo de quem? Dos filisteus. Então, quando eles viram o exército filisteu, eles saíram todos correndo de medo. Essa é a reação mais natural. Se eu tenho medo, eu saio correndo. Se eu vejo um cachorro bravo vindo na minha direção, a minha reação natural é sair correndo. Se eu estou atravessando um pasto bem tranquilo e vem um touro correndo para o meu lado, o que eu vou fazer? Eu não vou tentar chifrar o touro. A tendência natural do ser humano, quando tem medo, é sair correndo. Não é só do ser humano, qualquer um. Qualquer um. A tendência é sair correndo de medo. Mas Eleazar não saiu correndo de medo. Ao contrário, ele ficou parado. E só ele, com a sua tropa, com o seu grupo, enfrentou todo o exército filisteu. E se você der uma olhada nesse relato, como ele é descrito no primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Eleazar lutou tanto, que a espada fez o quê? Grudou na mão dele. A espada colou na mão. De tão dura que foi a batalha. E ele esteve ali. E a Bíblia diz que por fim, o Senhor fez o quê? Lhes deu uma grande vitória. O que é que esse texto fala para mim e para você hoje? O que é que Deus veio dizer para mim e para você aqui nessa noite? Você já teve algum dia difícil na sua vida? A gente tem dias que correm mais tranquilo, mas tem dias que a gente não vê a hora de acabar. Há momentos da vida em que a situação flui tranquila. E há momentos da vida em que a gente vai para o fundo do poço. Deus está dizendo assim, filho, não importa se as coisas estão bem para você, ou não importa se as coisas estão difíceis para você. Eu posso operar vitória na sua vida. Sou eu que luto por você. A vitória não vem sem a nossa luta. Eleazar não sentou no meio do campo de cevada e disse assim, bom, é Deus que vai lutar por mim, então eu não preciso fazer mais nada. Foi isso que ele fez? Ele lutou. Ele lutou e enfrentou uma batalha dura. Talvez a batalha mais dura que ele tenha enfrentado em toda a vida dele. Pelo menos não há nenhum outro momento que a Bíblia relate de alguém ou de outro momento dele que a espada tenha ficado colada na mão, de tão extensa, tão longa e tão dura que foi a batalha. Tem gente que acha que é errado fazer seguro, porque Deus é quem cuida. Então não precisa fazer seguro da casa, não precisa fazer seguro do carro, não precisa fazer seguro de vida. Tem gente que acha que é errado ir no médico. Não, se eu estou doente, Deus vai me curar, eu não preciso ir no médico. Estava conversando com uma amiga da Flórida,
E ela disse que há algumas pessoas que veem o furacão chegando, eles estão com alerta de furacão. Esse furacão está com ventos de 140 milhas por hora, dá quase 230 quilômetros por hora o vento. E tem gente lá que diz assim, não, eu não preciso proteger minha casa, porque Deus vai cuidar dela para mim. É isso que a Bíblia ensina a gente a fazer? Fala para mim. É isso que a Bíblia ensina a fazer, sim ou não? Não! O que a Bíblia me diz é que Deus opera através da nossa luta e dos nossos esforços. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me preparar. Eu tenho um encontro grande, eu vou receber 22 afilhados, eu tenho que me preparar. A batalha é dura. Eu tenho que ter estratégia. Jacó, quando fez o acordo com Labão, ele desenvolveu uma estratégia que não tinha nada de real. Ele imagina pegar madeira e fazer lista na madeira para a cria sair listrada. Que fundamento científico? Não tem, mas ele desenvolveu uma estratégia, ele teve trabalho. Eu vou planejar, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu vou estudar, tem um vestibular pela frente, eu vou me matar de estudar. A concorrência no comércio está difícil, eu vou entender todas as maneiras que eu posso fazer para oferecer um serviço melhor que a concorrência, para baixar meus custos, para atender melhor os meus clientes. Eu estou trabalhando, eu estou disputando uma vaga no trabalho, eu vou fazer um currículo bem feito. Eu vou me apresentar da maneira adequada. Tem gente que deita no sofá e fala assim, não, Deus vai me dar um emprego. Você acha que Deus vai dar emprego para preguiçoso? Para manchar o nome de Deus dentro de uma empresa? Olha na Bíblia se Deus chamou algum desocupado. Você encontra algum lugar da Bíblia, Deus pegando um camarada que estava deitado embaixo de uma sombra lá e chamando ele para trabalhar? Todas as pessoas que foram chamadas por Deus estavam trabalhando. Porque o desocupado, ele não faz nada, ele não tem tempo para fazer mais nada, porque ele não faz nada. Eleazar enfrentou a batalha, e a batalha não foi fácil. A batalha foi dura. Ele não queria enfrentar a batalha. Quando ele viu o povo de Israel todo fugindo, correndo de medo, eu tenho certeza que a primeira vontade dele era sair correndo também. Mas o temor a Deus é maior. O amor a Deus é maior. A confiança naquilo que Deus pode fazer é maior. E por mais que o meu raciocínio me diga que não dá certo, a minha fé me diz assim, vai filho, vai. Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. E foi exatamente isso que Deus fez por Eleazar. Foi exatamente isso que Deus fez pelo povo de Israel. Deus deu uma grande vitória. Deus deu um grande livramento. Sabe, às vezes a gente sente que os nossos esforços não dão resultado. Às vezes a gente sente vontade de desistir porque a batalha é muito dura. Talvez você esteja com a espada na mão, lutando com os problemas da vida e está vendo a sua mão sangrando. Porque você não tem mais forças para continuar segurando a espada. Você já teve bolha de sangue na mão? Eu já tive. Eu já tive que trabalhar quebrando laje grossa de concreto. Que a hora que eu batia a marreta na laje, quebrava o cabo da marreta. Depois de quebrar 6 cabos, aqueles cabos grandes de madeira, de marreta, eu mandei fazer um cabo de ferro
Mas a laje era tão dura que o cabo de ferro ia entortando. Eu virava a marreta do outro lado e continuava batendo para ele desentortar. Até que ele ia entortando do outro lado. Fez bolha de sangue na mão. Naquela hora a gente tem vontade de desistir. Mas Eleazar continuou na batalha. Aquele sangue secou. E ele continuou na batalha. Deus está dizendo assim, filhos, eu sei que você vive num mundo de pecado e que as coisas não são fáceis para você. Eu sei que o inimigo é cruel contra você. E quanto mais você coloca a sua vida nas minhas mãos, mais ele vai te atacar. Eu não posso impedir que ele te ataque porque você vive no reino dele. Mas eu vou proteger você. Eu vou cuidar de você. Eu vou dar forças para você quando você não tem mais forças. Eu vou sustentar você quando você estiver prestes a cair. E quando você achar que os seus esforços estão acabando, eu vou fortalecer você. E vou te dar a vitória. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que trabalha por nós. É o Senhor que dá as vitórias que eu e você não conseguimos sozinhos. Nunca. E se eu começar a chamar vocês aqui agora, para dar testemunhos dos momentos em que Deus deu vitória para você, nas horas mais difíceis da sua vida, quem teria uma história dessa para contar? Você tem? Você tem? Acho que a maioria de nós tem, né? Estou vendo um monte de cabecinha balançando. Por isso hoje, a palavra de Deus para mim e para você é uma palavra de confiança no Senhor. É uma palavra de entrega ao Senhor. É uma palavra de perseverança no Senhor. E a garantia de que Ele, o Senhor, operará a vitória que eu e você precisamos. Quando todos fugiram, Eleazar ficou no campo. A batalha foi dura, mas o Senhor deu a vitória. Qual é a vitória que você precisa que Deus lhe dê hoje? Quais são as batalhas que estão diante de você hoje? Eu gostaria de convidar você hoje a colocar sua vida, suas preocupações, suas batalhas nas mãos do Senhor. Confiar no Senhor. Ele conhece soluções que eu e você não conhecemos. Ele abre portas que a gente nem sabe que existe. Ele acha espaço no coração de pessoas que a gente nem imaginava que elas existiam. E quando tudo parece perdido, Deus vai nos trazendo amparo e solução. Há uma parte que é nossa. Eu não sei se você tem feito a sua parte. Talvez seja tempo de você repensar um pouco nas estratégias. Talvez seja tempo de você repensar um pouco no seu esforço, na sua parte, na minha parte. Mas a outra parte que é do Senhor. A partir daí, eu e você precisamos colocar nossa luta e nossos esforços na mão do Senhor. Ele veio cobrir você de bênçãos hoje. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como é bom estar ao teu lado, Senhor. Como é bom ouvir tua voz, como é bom sentir a tua presença em nossa vida. O Senhor sabe quantas batalhas enfrentamos, o Senhor sabe quantas vezes corremos de medo. Mas hoje o Senhor nos diz
que as batalhas são tuas. Nós entramos em campo, nós enfrentamos o inimigo, mas quem dá a vitória é o Senhor. Senhor, alguns de nós têm desafios muito grandes pela frente. Alguns de nós olham para frente sem saber direito para onde ir. O país vive um momento difícil, o país vive um momento de crise. Há muita gente desempregada, muitas empresas em dificuldade financeira. Mas também há uma crise dentro de casa. As famílias estão em crise. Casais falando em separação. Filhos convivendo com intrigas, com brigas, com problemas dentro de casa. Pais vendo seus filhos abandonando o caminho certo e se enfiando na bebida, nas drogas, as más influências, as más amizades. Mas a vida está em crise também. Porque a humanidade se afasta do Senhor e a gente acaba se afastando junto. A gente acaba entrando na onda. E pouco a pouco vamos deixando a nossa convivência contigo de lado. Para todo lado que a gente olha, a gente vê uma situação muito difícil. A gente não sabe o que fazer. Por isso, Senhor, hoje nós viemos aqui para colocar a nossa vida nas tuas mãos. Colocar as nossas lutas, nossos esforços nas tuas mãos. Há um grupo de casais aqui que tem um objetivo muito específico em mente. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão sobre esses casais, Senhor. Há um grupo de pessoas aqui que está passando por dificuldades e eu peço que o Senhor coloque a tua mão sobre essas pessoas. Hoje, nós reiteramos a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor renove as nossas forças, para que a gente tenha fôlego para continuar na batalha. E então, que o Senhor opere as vitórias que nós tanto precisamos. Eu quero entregar a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.